forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite e já te louvamos com cantos, te louvamos através das nossas orações, te louvamos com a nossa vida, te louvamos pela leitura da tua palavra, suplicamos, ó sublime ensinador, que nesta noite o Senhor venha a nós, pelo ensino de tua palavra, nos ensinar mais de ti. Que privilégio para nós podermos conhecer mais a respeito do teu ser, das pessoas da divindade. Isso é uma grande bênção para a igreja, uma grande bênção para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor guarde-nos do erro doutrinário, guarde-nos também do erro na vida, na forma de vivermos. Que à medida que os nossos conhecimentos forem se aprofundando a respeito do Senhor, que a nossa piedade também aumente. Livre-nos, Senhor, de termos apenas conhecimento intelectual da doutrina, mas que tenhamos um conhecimento que nos cative, que nos prenda, que nos arraste para Ti, que nos deixe perto de Ti. Ó Senhor, assim como colocaste Moisés à fenda da rocha para ver-te pelas costas, que nós nos aproximemos do Senhor com coração sincero, porque nós já sabemos que o véu foi rasgado e que nós fomos aproximados do trono da graça, pela obra de Cristo, também pela operação do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Meus irmãos, a doutrina do Espírito Santo, podemos dizer, é uma das mais esquecidas quando nós tratamos a respeito do conhecimento de Deus. É mais fácil nós aprendermos sobre Jesus, sobre o Pai e até escutarmos algumas coisas sobre a Trindade. Mas quando nós falamos a respeito da pessoa do Espírito, em nossos dias há até certo receio, porque nós acabamos misturando conhecimento a respeito do Espírito Santo com movimentos como o pentecostalismo ou neopentecostalismo. Então, as igrejas históricas acabaram contraindo certo receio de pensar sobre o Espírito Santo, de falar sobre isso. Há até quem questione se nós devemos orar ou adorar o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo é Deus, ele é digno de toda adoração, também das nossas orações. Agora, ele ocupa na economia divina uma função muito importante. E nós vamos, ao decorrer dos nossos estudos, perceber isso. Hoje nós vamos introduzir essa doutrina e vamos tratar dela como, na verdade, ela se posiciona dentro do corpo doutrinário do cristianismo, a importância dela dentro da teologia e das escrituras sagradas. Vamos tratar um pouco sobre o ressurgimento no interesse a respeito da pessoa e obra do Espírito Santo, ao contrário do que podemos supor. O interesse no Espírito Santo não se dá no início do século XX, quando começa-se o movimento pentecostal na Rua Azusa. Na verdade, o interesse pelo Espírito é antiquíssimo, podemos dizer, desde o Antigo Testamento, mas nós vamos hoje tratar da história mais recente, relacionada ao interesse sobre o Espírito Santo. E, por fim, hoje nós iremos tratar a respeito das experiências espirituais e como nós podemos pensar nisso por uma lente da teologia reformada, pensando no Espírito Santo, pensando nessas experiências e o que é que a Bíblia nos ensina sobre essas experiências. Eu posso dizer, inicialmente, que nós não precisamos ter medo das experiências com o Espírito Santo, contanto que elas sejam verdadeiras, contanto que elas sejam legítimas, contanto que elas sejam abalizadas pela Sagrada Escritura. Mas esse texto que nós temos diante de nós hoje, de Gênesis 1, versículo 2, é a primeira vez nas Escrituras que aparece uma referência ao Espírito. Na verdade, a palavra aqui para Espírito poderia, ou na verdade significa literalmente um sopro, uma energia. É por conta desse tipo de definição que as testemunhas de Jeová transformam esse versículo em a força ativa de Deus, né?
dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é uma força, ou uma espécie de energia. Mas nós não podemos criar uma doutrina com base em uma palavra, não podemos criar uma doutrina com base em um versículo. Esse versículo está falando de uma pessoa, e o Espírito se mostra de várias formas nas Escrituras. Por exemplo, no batismo de Jesus, ele simbolicamente aparece como uma pomba. Na peregrinação no deserto, ele aparece como uma coluna de fogo, também como uma coluna de nuvem. Então, o Espírito aparece simbolicamente várias vezes nas Escrituras, e nós não podemos reduzi-lo ao símbolo. Não podemos reduzi-lo ao símbolo, né? Como não podemos reduzir o Cristo ao pão da ceia e ao vinho, dizendo que ali há corpo literal e há sangue literal, como faz a igreja romana. Então, ali é um símbolo e a coisa em si é maior do que o símbolo. Então, o Espírito Santo é demonstrado várias vezes simbolicamente nas Escrituras. Então, nós não podemos confundir o que é símbolo e o que é a coisa em si ou a pessoa em si. Então, aqui nós observamos que o Espírito é partícipe na criação. Ele está pairando sobre a face das águas. Espírito de Deus aqui, ou Espírito de Elohim aqui pairando sobre as águas, tem a ver com a sua atuação na organização ou na ordenação da criação. Então, o Espírito estava criando. Nós vamos ver isso num estudo posterior, quando nós tratarmos do Espírito Santo e a criação da humanidade, e vamos ver também da atuação do Espírito Santo na própria obra da criação, no que nós chamamos de natureza. Mas hoje nós iremos apenas colocar os fundamentos para que nós possamos prosseguir. Quando nós falamos a respeito dessa doutrina, em termos teológicos, ela é chamada de pneumatologia. A palavra pneuma significa espírito, e logia ou logos, discurso, ou palavra, ou estudo. Então, a pneumatologia é o estudo do Espírito. Mas nós não podemos confundir, porque há um outro estudo do Espírito na Sagrada Teologia, que não é o estudo do Espírito Santo, que é o estudo da parte imaterial da humanidade. Então, pneumatologia é o estudo a respeito do Espírito Santo. Alguns teólogos preferem chamar de paracletologia, para restringir mais o significado, visto que Paráclitos é um nome dado apenas ao Espírito Santo nas Escrituras. Mas quando nós falamos em termo geral, esse termo pneumatologia já sabemos que se refere ao Espírito. Quando nós falamos a respeito do Espírito humano, ou Espírito / alma humana, nós estamos tratando de antropologia, a criação do homem e como a sua parte imaterial se relaciona com a sua parte material. Não é disso que nós iremos tratar, mas apenas com respeito ao Espírito Santo de Deus. Durante a minha fala, se os irmãos quiserem perguntar, podem levantar uma das mãos e nós estaremos dialogando sobre o que trataremos aqui. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos tratar a respeito do Espírito Santo dentro do corpo doutrinário do cristianismo. As Escrituras nos mostram várias doutrinas e elas não estão compiladas em um lugar apenas. Você não vai encontrar em um lugar toda a doutrina da salvação, em outro lugar toda a doutrina da segunda vinda, ou toda a doutrina da oração, ou toda a doutrina da Trindade. Isso está espalhado por todas as Escrituras. E essas doutrinas dialogam entre si. Não é um pensamento amadurecido pensarmos numa doutrina apenas em blocos separados, como se elas não tivessem nenhuma relação uma com a outra. Isso é um erro doutrinário. Por quê? Veja só. Quando nós pensamos a respeito da doutrina de Deus, na doutrina de Deus, evidentemente nós vamos chegar num ponto em que vamos estudar sobre o decreto, ou os decretos de Deus. Então a pergunta que nós fazemos inicialmente nesse assunto é: Deus decretou todas as coisas? Se nós dissermos que não, nós incorremos numa contradição filosófica. Por quê? Uma contradição. Se Deus não decretou todas as coisas, então ele não é Deus. Ou se Deus não decretou todas as coisas, ele precisa ter decretado não decretar o resto das coisas. Então Deus decretou todas as coisas. Se ele não decretou, ele não tem controle sobre nada. Então ele não é soberano. Fere a soberania de Deus. Então quando nós pensamos nisso, nós avançamos no pensamento. Vai ficando mais complexo.
Então, Deus decretou a permanência do mal e do pecado no mundo. Não temos outra resposta. Se dissermos que não, nós temos um grande problema. A grande questão é que ele tem um motivo justo e bom para ter feito isso, que nós não conseguimos captar absolutamente, porque a nossa cabecinha de barro é muito limitada, né? Então, quando nós avançamos, nós pensamos: Deus decretou a morte de Cristo? Sim. Para quê? Para a salvação dos eleitos. Deus decretou que Cristo seria traído por Judas? Sim. Jesus disse isso. Isso estava determinado. Deus decretou a crueldade com que os romanos o crucificaram? Sim. Deus decretou. Deus decretou a ressurreição? Sim. Deus decretou a volta de Cristo? Sim. A ressurreição dos mortos? Sim. Pronto, daí para frente. Então, o que é que nós estamos lidando aqui? Nós estamos lidando com a doutrina do decreto, e agora, quando eu aplico isso à doutrina de Cristo, eu estou tratando de cristologia. O que eu quero mostrar é o seguinte: eu não posso pensar na doutrina de Cristo sem a doutrina do decreto. Eu não posso pensar em uma doutrina sem outra, senão vou ter um problema muito grande. Da mesma forma, quando eu penso sobre a doutrina do homem, da humanidade, se eu penso no homem como um ser autônomo, como um ser que é senhor da sua própria vontade e que ele verdadeiramente tem algo que se chama de livre-arbítrio e que ele é senhor de si mesmo, eu tenho também um grande problema. Porque se ele é senhor de si mesmo, isso quer dizer que ele pode resolver parar de pecar? Bom, se ele fosse senhor de si mesmo, ele poderia. Não é? Uma vez perguntaram ao Dr. Rousseau Shedd: é possível alguém perder a salvação? Ele disse: depende de quem salvou a pessoa. Se a pessoa se salva, perde. Mas se Deus salva, não. As doutrinas vão dialogando entre si. Quando eu penso sobre a doutrina da criação, por exemplo, que Deus criou todas as coisas do nada, e todas as coisas vieram à existência porque Deus tinha um propósito para essa criação. Então o pecado entra no mundo e vai deteriorando a criação. Agora a terra daria cardos e abrolhos. Agora todo o pensamento do homem era mau continuamente. Então eu estou pensando na doutrina da criação, que Deus criou em quantos dias, irmãos? Quantos dias? 6. E no 7º Deus descansou. Ok. Quando nós lemos então 2 Coríntios 5,17, o texto diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, ou nova criação no grego, nova criação. Isso não é por acaso. Paulo não usa esse termo por acaso. Paulo está dizendo que a partir da ressurreição nós temos uma nova criação. Na primeira criação, Deus cria a natureza e depois a coroa com a criação da humanidade. Na segunda criação, na nova criação, Deus começa a recriar todas as coisas de forma inversa. Primeiro Deus recria a humanidade. Abre parênteses, igreja. Fecha parênteses. Para depois Deus restaurar toda a criação. Abre parênteses, novos céus, nova terra. Fecha parênteses. Então eu não vou entender a teologia do novos céus, da nova terra, se eu não entendo a doutrina da criação. Gênesis está ligado ao Apocalipse. Não é possível entender Apocalipse sem Gênesis. Não é possível. Tudo isso está ligado por um fio dourado da realeza de Deus, governando sobre todas as coisas e dirigindo todas as coisas. Na mesma ordem está a doutrina do Espírito Santo. Então, quando nós estudamos sobre a doutrina do Espírito, nós vamos estudar ao mesmo tempo a doutrina da salvação. Nós vamos estudar ao mesmo tempo a doutrina da igreja. Nós vamos estudar ao mesmo tempo a doutrina de Cristo, a doutrina da humanidade, a doutrina de Deus. Nós vamos passar por todas as doutrinas. Então, muitos estudos que nós teremos, a sensação de vocês será: eu já vi isso em outras doutrinas, mas é dessa forma que se estuda a doutrina. Você vai vendo como elas se relacionam, mas você vai pontuando coisas que as outras ainda não aprofundaram. Isso não é incomum no pensamento bíblico. Por exemplo, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, o Apocalipse tem uma numeração simbólica importante dentro dele. O número 7 é o principal número. Então nós vamos perceber 7 igrejas, nós vamos perceber Cristo sendo demonstrado através de 7 atributos, 7 castiçais.
né, os 7 flagelos, né, nós vamos ver os 7 se repetindo várias vezes. E ao final de cada período de grande juízo, no número 7 no Apocalipse, você vai ver que o último é sempre a destruição de tudo, é o final, é o juízo final. Isso acontece 7 vezes. Então nós perguntamos ao livro do Apocalipse: o mundo vai se acabar 7 vezes? Haverão 7 juízos finais? Não. Nós não lemos Apocalipse como lemos um livro comum. O Apocalipse tem uma linguagem e tem um pensamento literário judaico cíclico. Então, a cada período de 7, ele conta de novo a história anterior e acrescenta um pouco mais. Então, isso vai crescendo, 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 até chegarmos no capítulo 21 e 22. Da mesma forma, as doutrinas são estudadas nas Escrituras Sagradas e na teologia. Então, quando nós pensamos a respeito do Espírito, queria que você começasse a abrir comigo agora, vocês, vários textos no Evangelho de João, inicialmente. Vamos ler primeiro o capítulo 16 do Evangelho de João e o versículo 8 até o versículo de número 11. João 16, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 11. Aqui nós vamos ver a relação do Espírito Santo com a salvação. O texto vai nos dizer: quando ele vier, e se refere ao Consolador, que está sendo dito no verso 7, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observe que sem a atuação do Espírito Santo, o arrependimento não pode acontecer no coração de um pecador. A consciência de pecado não pode acontecer, nem de juízo pode acontecer na mente do pecador. O Espírito é quem age nisso. Então é impossível um homem arrepender-se por si mesmo. Isso não ocorre. Ninguém pode ser levado ao arrependimento por uma autoconsciência sem nenhuma interferência do Espírito Santo. Alguém pode ser levado por sua autoconsciência a um sentimento de remorso, mas arrependimento não é possível. Tem que ser uma obra do Espírito Santo de Deus. Um outro texto que nós lemos ainda de João, versículo 13, veja: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ou a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é que aprendemos aqui? Que não é possível sabermos a verdade a respeito de Deus sem o Espírito Santo. O Espírito é que nos guia a verdade sobre Deus. A mera investigação intelectual a respeito de Deus, mesmo nas Sagradas Escrituras, sem a atuação do Espírito Santo, não levará o homem ao verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque somente o Espírito pode levar o homem a compreender a verdade a respeito de Deus. E essa verdade é essa harmonia entre a realidade de uma coisa e a descrição dela. Então é o Espírito que mostra a realidade do próprio homem, da própria realidade do mundo, da queda presente no mundo. Sem o Espírito, isso não é possível. Então não há cristianismo sem o Espírito Santo. É mais fácil nós pensarmos que não há cristianismo sem Cristo. Ok, o pensamento não está errado, está correto, mas também não há cristianismo sem o Espírito Santo. Porque não é possível se chegar a Cristo sem o Espírito Santo, como não é possível se chegar ao Pai sem Cristo e sem o Espírito Santo. O trabalho da Trindade está sempre unido e coeso. Vamos ver outro texto ainda no Evangelho, na verdade, na primeira epístola de João. Nós vamos ler agora, capítulo 4 da primeira epístola de João, versículo 1 a 3. Aqui há uma recomendação joanina muito interessante,
E é como se fosse uma continuação do que João havia já ensinado no Evangelho. João falou muito sobre o Espírito Santo, sistematicamente, mais do que os outros evangelistas. Capítulo 14 e 16 de João, nós temos muitas informações a respeito do Espírito de Deus, mas aqui no capítulo 4 da primeira epístola, do verso 1 ao 3, nós lemos o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João está advertindo aqui as igrejas que recebem sua epístola que a negação da natureza humana de Cristo, que era algo que estava acontecendo naquele gnosticismo embrionário naquele período, é uma evidência de que não há evangelho verdadeiro. Negar quem é Jesus de sua forma completa, ou uma das naturezas, não é o evangelho verdadeiro. E somente o Espírito Santo pode revelar isso a uma pessoa, comunicando a palavra e comunicando a revelação da palavra ao coração de um pecador. Tem um outro texto que é importante nós lermos, que está no livro de Zacarias, no Antigo Testamento. Vamos abrir lá em Zacarias, capítulo de número 12 e versículo de número 10. Zacarias 12, versículo 10. O texto vai nos dizer: E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorando por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esse texto se refere a Jesus, e o Espírito aqui é uma atuação do Espírito Santo no coração do pecador, que derrama sobre ele graça e dá a ele esse desejo de súplica, de arrependimento, de busca a Deus. Então só é possível alguém buscar a Deus por meio do Espírito Santo. Esta foi uma luta enorme a ser defendida pelos pais da igreja, por exemplo, quando eles militam sobre a doutrina da Trindade, e mais à frente com os credos ecumênicos, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas por fim, nesse ponto, antes de eu seguir para algumas aplicações, vamos para Atos dos Apóstolos, meus irmãos, e vamos ler dois textos importantes que envolvem o Espírito Santo. Alguém já disse que Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque Lucas dá muita ênfase à terceira pessoa da Trindade. Deixe-me abrir aqui um parênteses para falar dessa nomenclatura. Há alguns teólogos que têm dificuldades com o uso deste termo. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. O uso dessa nomenclatura não significa nenhuma espécie de subordinação de uma pessoa a outra. Os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando nós falamos a respeito desta nomenclatura, nós estamos falando da economia da Trindade, ou como isso se processa nas Escrituras. O Pai é aquele que cria, o Espírito é aquele que redime, o Filho é aquele que redime e o Espírito aquele que santifica, aquele que consola. Então, é nessa ordem econômica que nós usamos. Aqui, portanto, continuando no verso 1 do capítulo 13 de Atos até o verso 3, o texto diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, foi criado junto com Herodes, não é? O tetrarca, e Saulo.
Estes irmãos servindo ao Senhor e jejuando, disse então a eles o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós temos aqui um texto importante sobre a obra missionária. E esse texto nos ensina que não há obra missionária sem a operação do Espírito Santo. É o Espírito que chama Barnabé e Paulo, aqui chamado de Saulo. Sem esse chamamento, não há obra missionária. Não é possível avançarmos no trabalho de evangelização e missões sem o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter todos os cursos, todos os recursos, todas as estratégias humanas. Se o Espírito Santo não estiver operando, não teremos absolutamente nenhum resultado. O Espírito Santo deve e está envolvido com a obra missionária. Ainda em Atos 16, verso 6, vejamos, irmãos. Do verso 6 ao verso 10, nós temos essa realidade ainda sendo mostrada no livro. Atos 16, do 6 ao 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido, por quem, irmãos? De pregar a palavra na Ásia, interessante, né? O Espírito Santo impedindo um pregador de pregar, não é? Se fosse hoje, né, o povo dizia que era o diabo, né? Isso é o diabo furioso que não deixa eu pregar. Mas aqui o texto diz que foi o Espírito que impediu. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus aqui é o Espírito Santo. Ele é chamado Espírito da Verdade, Espírito de Jesus, Espírito de vida, Espírito Santo, só Espírito, né? Então o Espírito não permitiu. Verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi a direção do Espírito para Paulo e para a Europa. E começaram o trabalho em Filipos. Verso de número 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Algumas coisas a notar. Primeiro, que esta visão procede de Deus. Esta visão está relacionada à obra do Espírito Santo impedir Paulo de ir para o destino que ele planejava. E por fim, Lucas vai dizer, aqui no verso 10, né, relatando aquela história, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ali. Então, nesse contexto, Atos está nos dizendo: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Voltemos um pouco em Atos ainda, capítulo 5. Vejamos um episódio muito importante no início da igreja no Novo Testamento, o caso de Ananias e Safira. Vejamos o versículo 1, irmãos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Verso 4. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O verso 4 diz que a mentira foi ao Espírito Santo. O verso 5 diz que a mentira foi a Deus. Ananias e Safira mentiram para quem? Para Deus, o Espírito Santo. Esse texto está declarando que o Espírito Santo é Deus, é divino.
Ele não é uma pessoa, ele é divino. Como nós podemos constatar ainda que o Espírito Santo não é definitivamente uma força, uma influência, um arrepio? O Espírito Santo não é um arrepio. Há ainda no nosso tempo, quando nós perguntamos a alguns cristãos quem é o Espírito Santo, muitos deles vão responder: o Espírito Santo é o poder de Deus. Tem resposta errada. O Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus. E ele é uma pessoa. Vamos a mais evidências bíblicas, então, da pessoalidade do Espírito Santo. A primeira, que nós acabamos de ler em Atos 13. Disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo. Uma força não fala, né? E ali o Espírito Santo fala. Só quem fala é uma pessoa, né? Um animal também não fala, exceto a burra de Balaão, né? Que o Senhor permitiu que ela falasse. Então o Espírito se comunica, fala. Segunda coisa, quando Deus, através do Espírito, ou Deus ou Espírito, chama Barnabé e Saulo, ele está exercendo sua vontade para a obra da igreja. Esta é uma outra característica de uma pessoa, ter vontade. Então o Espírito Santo diz: separe eles. Uma outra evidência, abramos em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Uma força não pode entristecer-se. Uma energia não pode entristecer-se. Não é? Nós temos energia na eletricidade. Você nunca viu eletricidade triste, já viu eletricidade deprimida? Não pode acontecer isso. Somente uma pessoa tem sentimentos. Não é? Então, o Espírito Santo regozija-se e entristece-se. Vamos ver, em relação à alegria, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. O texto diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, o que aqui diz, irmãos? Com alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos. O Espírito Santo tem sentimentos. Isso é característico de uma pessoa. Então, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O poder de Deus é o poder. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder, mas ele não é o poder. Ok? Então, o que nós podemos aprender até aqui nesse ponto? Primeiro, igrejas históricas podem, por causa do medo de não dominar as suas emoções, medo do fanatismo, serem extremamente racionalistas e ignorarem o Espírito Santo de Deus. Certa vez nós estávamos numa conferência teológica e o pregador estava falando a respeito de Cristo. Era uma conferência reformada, puritana. E o pregador começou a ser tomado da alegria do Espírito ao pregar. Ele estava pregando com muito poder naquele dia. Deus estava concedendo muita graça a ele naquele dia. E a organização da conferência era, podemos dizer assim, hiper-reformada. Quando aquele irmão terminou de pregar, os organizadores do evento tomaram o microfone e disseram: irmãos, o culto está encerrado, os irmãos podem ir almoçar. Eles nem oraram, irmãos. Porque eles estavam com medo, porque o auditório estava em lágrimas depois da pregação. Então, acho que ele estava com medo de o povo falar em línguas estranhas, alguma coisa assim, numa conferência puritana, reformada. Nós não devemos ter medo da ação do Espírito Santo em nós. Não devemos ter medo da presença de Deus se manifestando no nosso meio.
nós não devemos ter esse medo. Deus está vivo, poderoso e habita no meio do seu povo. Não temamos o Espírito Santo. Não nos enganemos com pensamentos racionalistas, mas também não caiamos no fanatismo. Isso é uma observação importante. Precisamos do Espírito Santo para entendermos as Escrituras, porque Ele é o inspirador das Escrituras. Ele dá as Escrituras à igreja. Precisamos do Espírito Santo para conhecermos a Deus profundamente. Precisamos do Espírito Santo para conhecer o nosso próprio coração, porque João diz, descrevendo a fala de Jesus, ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, somente por uma ação do Espírito Santo, nós discerniremos os pecados do nosso coração. Nós podemos estarmos muito certos de que nós estamos fazendo o que é correto e agradável a Deus, e estarmos muito errados. É o Espírito Santo que nos leva à vontade de Deus na palavra. Por isso é importante dizer que o Espírito nunca age separado da palavra. Ele nunca age contrariamente à palavra. Isso é fundamental para entendermos a ação do Espírito no meio da igreja. Precisamos do Espírito para a nossa regeneração, para a nossa conversão, para a nossa santificação. Sem o Espírito não há piedade. Não podemos ter uma vida piedosa sem o Espírito Santo de Deus. Para qualquer empreendimento da igreja, seja ele missionário ou na igreja local, o Espírito Santo é fundamental. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Querem perguntar alguma coisa? Então vamos prosseguir. Sim, o Espírito tem ciúme dos crentes, tem zelo. Isso é uma evidência da pessoalidade do Espírito Santo e que ele definitivamente não é uma pessoa. Se alguma vez vocês forem abordados por alguém que diga que é uma força, então essas são evidências que você pode usar como uma pergunta. Como uma força se entristece, como uma força se alegra, como uma força tem ciúmes e como uma força tem vontade. Isso é uma contradição, né? Não é possível. Vamos para uma parte mais histórica. Um resumo histórico da atuação do Espírito Santo na história da igreja. Eu vou voltar mais à frente sobre a relação que o povo de Israel tinha com o Espírito Santo. Como se dava a salvação no Antigo Testamento? O Espírito habitava no povo, não habitava no povo? Alguns vão dizer, ele apenas vinha sobre alguns, como sobre Saul, como sobre Davi, como sobre os reis de Israel, os sacerdotes, mas não vinha sobre o povo todo. Será essa a evidência do Antigo Testamento? Nós vamos investigar isso mais à frente. Mas vejam, ao contrário do que é dito, o interesse pelo Espírito Santo, irmãos, não começa no movimento pentecostal no início do século XX. Os pais da igreja tinham interesse nisso. Por isso, a terceira parte do credo também é uma parte que trata sobre o Espírito Santo e sobre a obra do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Então, a igreja já pensava sobre isso. Primeiro, porque o Espírito Santo é uma pessoa divina e isso devia ser ensinado a toda a igreja. Segundo, existiam heresias que estavam questionando a trindade, a existência da trindade, ou se Deus se manifestava de forma trina. Alguns estavam dizendo que esta era a heresia, afirmar que Deus era três pessoas distintas. Então a igreja se levanta e ensina o que está registrado, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós lemos mais à frente, na história da igreja, o grande teólogo João Calvino, nós vamos perceber que ele gasta muito do seu tempo ensinando sobre o Espírito Santo. E ele tinha muito interesse nisso. Alguém que já chamou Calvino de o teólogo do Espírito Santo. De forma errônea, muitas vezes nós achamos que Calvino só falou de predestinação, né? Mas não foi assim. Ele fala mais sobre o Espírito Santo e mais sobre a oração do que sobre a predestinação, nos seus escritos e no seu trabalho pastoral. Os puritanos também falaram muito a respeito do Espírito Santo. John Owen escreveu um texto sobre isso, Edwards escreveu alguns textos sobre o avivamento ou o grande despertamento que acontece no seu período, e algumas coisas são importantes rememorar desse pastor puritano congregacional, Jonathan Edwards. A igreja, quando ele assume após a aposentadoria do seu avô, e quando ele se torna pastor daquela igreja,
não estava num período de avivamento. O período que Edwards dirigiu aquela igreja foi também um período que Deus veio. O avivamento é produzido pelo Espírito Santo, não é produzido pela igreja. Não adianta fazer culto de avivamento. Culto de avivamento não atrai avivamento. O que a igreja pode fazer é orar pedindo um avivamento. A igreja não pode produzi-lo. Só quem produz é Deus. Essa ideia de produzir um avivamento é oriunda de Charles Finney e não da Escritura Sagrada. O avivamento é uma obra do Espírito. Agora, há evidências temporais de algo que antecede um avivamento. Quando nós observamos isso, tanto nas Escrituras como na história da igreja, sempre antes de um avivamento havia grande caos moral. Havia falta de compromisso da igreja com o Evangelho. Havia falta de compromisso com a santificação. Havia um alastramento da corrupção em todas as camadas sociais, política, arte, todas elas. Isso sempre precedeu o avivamento. Então, quando vem o avivamento na época de Edwards, algo interessante acontece. A história diz que aquela igreja congregacional tinha o costume de ter um quadro perto da porta da igreja, e os irmãos escreviam pedidos de oração sobre suas enfermidades, enfermidades de familiares, e colocavam naquele quadro. Então a igreja tinha a prática de sempre ir lá olhar os pedidos de oração e orar pelos enfermos. Quando o avivamento vem, no período de Edwards, aquele quadro fica vazio, sem nenhum pedido de oração, sem nenhum crente enfermo. Deus estava trazendo saúde espiritual e saúde física para a igreja. Nós lemos que naquele período o povo amava mais a pregação, amava mais a igreja, amava mais adorar a Deus. Essas são evidências que somente o Espírito pode trazer à igreja. E Edwards ensinou e pesquisou sobre isso e escreveu muito sobre isso. Seu livro sobre as afeições religiosas trata muito sobre esse período que ele viveu no grande despertamento. Temos um outro grande e importante teólogo mais à frente, início do século XX, depois de Edwards, um holandês chamado Abraham Kuyper, que escreveu uma grande obra sobre o Espírito Santo já no século XX e trata também de várias experiências espirituais dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro é publicado em português. Dito isso, irmãos, vamos para a parte final e mais importante do nosso estudo nessa noite. As experiências. As experiências espirituais são algo que promove muitas dúvidas no coração dos crentes. Porque muitas vezes se acha que uma experiência é uma direção de Deus ou uma fala de Deus, ou um pressentimento é Deus dizendo alguma coisa, não é? Toda vez que eu sinto, toda vez que se arrepio meu braço direito é porque Deus vai me livrar de alguma coisa. Tem gente que tem essas coisas, né? Mas as experiências com o Espírito Santo são coisas mais profundas. Nenhum crente tem uma experiência verdadeira com o Espírito Santo e permanece do mesmo jeito. Há muitas pessoas tendo experiências psicológicas na igreja, por conta de uma música bonita, por conta de uma pregação bonita. Há muitas pessoas que choram e se derramam quando escutam uma pregação, mas voltam para os seus pecados assim que elas atravessam a porta do templo. Então, o choro, a emoção, não significa que é uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. Pode ser uma experiência humana, da alma humana, com algo que é até belo, algo que até tocou no coração de alguma forma, mas não foi uma obra verdadeira do Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos nos enganar com isso. Existem experiências legítimas que o povo de Deus pode viver com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer o que aquele autor dizia, que tem que dar bom dia ao Espírito Santo, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Isso é conversa, né, irmãos? Isso aí não. Isso é para vender livro. Mas experiências com o Espírito Santo se dão quando nós nos relacionamos com Deus vivo, com a palavra de Deus, com Deus em oração. Nós vimos na última terça-feira que nós não podemos orar sem o Espírito Santo. Isso não é possível. Nós não podemos orar sem o próprio Deus. Então isso quer dizer que só é possível ocorrer uma oração verdadeira e aceitável a Deus se Deus está salvando aquela criatura ou se ele é um crente.
Não há oração verdadeira proferida por parte de alguém que não conhece a Deus. Porque Deus precisa agir na oração. Jesus é o advogado, o Espírito Santo é o consolador, o Pai está envolvido na oração. E como alguém que não tem Deus pode estar envolvido numa oração verdadeira? Isso só pode acontecer se Deus está salvando essa pessoa, tirando-a dos seus pecados. Então, nós precisamos olhar mais alguns textos das Sagradas Escrituras. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. E vejamos dois textos importantes que Paulo trata sobre o Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 5. E depois nós vamos ler o versículo 25. O texto nos diz: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja só, o Espírito aqui é o Espírito Santo. Nem sempre, quando o Espírito está em minúsculo, na revista e atualizado, significa o Espírito do homem. Por exemplo, nós lemos lá em Zacarias, uma referência ao Espírito de súplicas, está em minúsculo, mas aquela é uma referência ao Espírito Santo. Então ali deveria estar em maiúsculo. Se a referência ao Espírito na língua portuguesa, na Escritura Sagrada, é maiúsculo, deveria estar lá. Aqui está correto. O Espírito é o Espírito Santo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Essa esperança está relacionada ao retorno de Cristo. Então, é o Espírito que alimenta essa esperança no nosso coração. Veja agora o verso 25. Depois de Paulo ter falado sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, ele diz no verso 25: se vivemos no Espírito, aqui não é viver em estado espiritual, não é? Aqui não é viver cultivando uma espiritualidade, é viver no Espírito Santo. Se nós vivemos no Espírito Santo, então ele diz: andemos também no Espírito. No verso de número 16 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o texto seguinte nos diz: porque a carne milita contra o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. A nossa carne luta contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Observe, como o Espírito que habita em nós luta contra as nossas inclinações pecaminosas. Se nós conseguimos vencer uma tentação, não fomos nós, foi o Espírito. Qualquer dádiva e todo dom perfeito vem do Espírito. Não há nada de bom em nós. Não há nada de bom. Se não for uma obra da graça vinda pelo Espírito Santo, nós não prosseguimos. Nós não temos uma vida de santidade, não temos uma vida piedosa. O Espírito habita na igreja. A igreja é o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo está, mas a igreja também precisa entender que precisa cultivar em seu próprio coração o desejo de viver andando no Espírito, porque quando nós não desejamos isso, é o que Paulo diz, entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ou entristecemos. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. E aí, nós precisamos também pensar em algumas questões em termos aplicativos.
Como nós desejamos ouvir a voz do Espírito se nós não desejarmos a palavra dele? Que percepção nós temos de ouvirmos a Deus? Queremos uma voz audível falando em nosso ouvido? Estamos atrás de experiências extraordinárias para termos certeza que Deus está falando, que Deus está nos dirigindo? Quantas vezes nós pedimos que Deus fale conosco e, na verdade, o que nós queremos é uma amostra sobrenatural. É como aqueles religiosos que pediam a Jesus um sinal. Me dê um sinal, fale comigo através de um milagre. E nos esquecemos que Ele está falando aqui constantemente nas Escrituras Sagradas. A sua boca está aberta, o coração de Deus está exposto para nós nas Escrituras Sagradas. Então, se nós não recorremos às Escrituras, nós estamos negligenciando o Espírito. Se nós não aplicamos às Escrituras a nossa forma de andar, de pensar e de agir, nós estamos ignorando o Espírito. Veja, por fim, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Veja a relação do Espírito com a nossa vida prática. Esse texto de Paulo é tão importante para a nossa vida diária e relaciona a operação do Espírito na nossa vida como igreja, como família cristã e tudo que vivemos. Capítulo 5 de Efésios, versículo de número 18. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? A ideia aqui é deixar encher, né? É uma ideia passiva. Deixem-se encher pelo Espírito. E como eu devo deixar o Espírito me encher? Verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a vida de adoração da igreja. A igreja que vive em adoração e vive em comunhão está deixando-se encher pelo Espírito. Um crente, então, que abandona a comunhão não está deixando-se encher pelo Espírito. Que abandona a adoração não está deixando-se encher pelo Espírito. Mas Paulo avança no seu ensino. A partir do verso 22, ele fala das mulheres e a sua relação com seus maridos. Quando nós vemos no verso 25 a relação dos seus maridos com as suas esposas, amando suas esposas. Quando nós lemos mais à frente no capítulo 6, do verso 1 até o 4, a relação de filhos e pais, do verso 5 em diante, servos e senhores. Tudo isso é consequência de uma vida cheia do Espírito. E aqui, irmãos, vai a recomendação de Paulo através desse texto para nós. Não seremos melhores maridos se nós reeducarmos a nossa forma de falar. Nós não seremos melhores maridos se formos apenas mais gentis. Não seremos melhores maridos apenas se trabalharmos mais e colocarmos mais dinheiro dentro de casa. Seremos melhores maridos quando formos cheios do Espírito Santo. Porque as outras coisas serão a consequência. Irmãs não serão melhores esposas se seguirem várias fórmulas. Serão melhores esposas se forem cheias do Espírito Santo. Seremos melhores trabalhadores se formos mais cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo não está desconectada da vida normal de uma pessoa. Uma vida cheia do Espírito Santo não tem a ver com alguém que só quer ficar orando o dia todo, ou lendo a Bíblia, ou se isolar do mundo, ou morar num mosteiro. A vida cheia do Espírito Santo acontece quando nós estamos vivendo as coisas normais e diárias da vida. A vida cheia do Espírito Santo se manifesta quando nós estamos colocando gasolina num carro, fazendo uma feira, colocando o menino para dormir, trocando uma fralda, conversando numa mesa, tomando uma xícara de café com a família,
A vida cheia do Espírito Santo se manifesta em qualquer tempo, em qualquer lugar, de qualquer forma, com todas as pessoas que estão ao redor. Andar com o Espírito Santo não é uma alternativa para os crentes. É algo de vida ou morte. Se nós não vivemos com Ele, não vivemos para Ele. É assim que o apóstolo Paulo está nos ensinando neste momento. Então, esta é uma introdução a respeito desta doutrina belíssima do Espírito Santo. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse ensino, a essa doutrina que está contida nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor aplique tudo isso aos nossos corações, no nome de Jesus. Os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Não? E nem me perguntaram se eu ia falar sobre os dons do Espírito Santo. Estava esperando essa pergunta. Você vai falar, pastor? Vamos orar, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Vou chamar a Luiz para cantar com a gente uma canção. E nós vamos cantar e depois vamos orar, encerrando nessa noite. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Te louvamos, Senhor, por esse dia. Te louvamos pela maravilhosa palavra registrada nas Escrituras. Te louvamos pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Sem Ele, nós não poderíamos estar aqui, nós não seríamos alcançados pelo Teu Evangelho, nós não seríamos santificados, nós não teríamos piedade cristã. Ó Senhor, obrigado pela obra do Espírito Santo em nós. Permita-nos aprofundar o nosso conhecimento e a nossa relação com o Espírito Santo de Deus, para que a cada dia o Teu nome seja louvado nas nossas vidas. É isso que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guie durante toda essa semana.